Glória a Deus. Glória a Deus. Que manhã preciosa, né? A presença do Senhor nos constrange, né? E é tão bom ainda sentir a presença de Deus. Quantas vidas estão se perdendo nisso? Elas congregam, elas vão até a igreja, mas elas não são mais a igreja do Senhor. E eu glorifico a Deus por esta casa, por vocês nesta manhã, né? Porque o corpo de Cristo é isso. Nós somos membros, né? Uns o dedinho, o outro o pezinho, o outro o braço, e juntos formamos o corpo de Cristo. E Cristo é a cabeça. E quando nós louvamos a Deus, eu já glorifiquei muito a Deus pela vida do pastor, né? Eu gosto de quando ele ministra o louvor, porque o louvor dele é cristocêntrico, é para o Senhor. E a gente sente a presença do Senhor, e o culto da manhã é um culto que a gente vem um pouco mais livre, né? Acorda e vem cultuar o Senhor. E eu quero falar com vocês a respeito de algo que tem queimado muito ao meu coração, porque a gente se acha algumas vezes muito crente, né? Quem tem anos de caminhada aí? E aí a gente fica algumas vezes meio endurecidos. A gente acha que pelos anos da caminhada a gente não precisa mais mudar. Só que Deus, a sua palavra diz que Ele nos renova a cada manhã. Que a cada manhã a gente precisa de uma porção de graça do Senhor. Assim como o pastor falou, a cada manhã a gente precisa entender que Deus supre todas as nossas coisas. Amém? E quando o pastor me convidou para ministrar, eu falo, Senhor, eu não tenho como falar daquilo que o Senhor não está falando ao meu coração. E Deus tem falado muito desse final de ano para cá sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E como nós caminhamos conforme a vontade de Deus? E eu comecei a pensar sobre isso. A vontade de Deus, a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estais no céu, seja feita a sua vontade. Só esse seja feita a sua vontade já me quebrou por inteiro. Porque é muito bom a gente falar com Deus quando Deus nos dá algo bom, né? A gente tem algo para receber, que seja feita a sua vontade, Deus. Só que o nosso Deus não age pelas nossas necessidades. Ele age pelo princípio dele. Ele age para que o propósito de Deus se cumpra na minha e na sua vida. Então, algumas vezes a vontade de Deus não vai ser igual à minha vontade. E diante disso, o que eu faço? Eu recuo ou eu avanço? Quando Deus fala para mim, olha, faça isso e eu quero fazer aquilo, eu paraliso ou eu avanço para a vontade de Deus? Porque Deus tem algo precioso para mim e para a sua vida, amém? E não é só bens financeiros. Se Deus levantar empresário financeiramente, louvado seja Deus, mas é para cumprir o propósito de Deus. Amém? Eu posso ter uma mega empresa, mas eu tenho que olhar para a minha empresa e ver, isso faz parte do propósito de Deus? Eu posso ter uma família imensa, rodeada de amigos, mas os meus amigos fazem parte do propósito de Deus? Ou eles me distanciam daquilo que o Senhor tem para mim? Vocês estão entendendo isso? Então Deus quer nos levar a olhar para mim, não é para o seu irmão, não é para o seu marido, não é para a sua esposa.
é para olhar para nós, dentro de nós, e perguntarmos: será que estamos fazendo a vontade de Deus? No momento que Jesus foi para a cruz, ele falou isso: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Portanto, não seja feito, mas sim a sua. E a gente acha que é um Deus divino falando isso, né? Que é o Deus, o Filho de Deus, né? Claro, Jesus, o Filho de Deus, usando da sua divindade para cumprir o propósito. Deixa eu te falar, Deus não usou da sua divindade nessa terra. Porque se Ele usasse, vamos se dizer, para entender, do seu poder, Ele não poderia morrer numa cruz para nós. Porque precisaria ser um homem sujeito a dores. Um homem como eu e você, para morrer na cruz e nos salvar. Então, algumas vezes a gente fala assim: mas Jesus conseguiu porque Ele era Deus encarnado. Não, Ele não usou da sua divindade. Então, quando Ele falou que seja feita a sua vontade, Ele colocou a alma dele no lugar de submissão a Deus. Ele sabia aquilo que ele ia sofrer, ele sabia aquilo que ele ia passar, mas ele não usou da sua autoridade de Deus para morrer numa cruz. Ele se esvaziou sendo Deus. O quão difícil foi ele entender isso. E o quão difícil é para mim e para você algumas vezes entender que a nossa vontade tem que estar sujeita à vontade de Deus. Porque nós passamos talvez 10 anos, 15 anos, 5 anos, 2 anos. E parece que é aquele ratinho, sabe? Que corre, corre, corre naquela rodinha e não sai do lugar. E se você vê ao longo da palavra de Deus, quando o homem se alinhou com a vontade de Deus, o propósito foi cumprido. Quem conhece a passagem de Ana, lá em Samuel? Ela, todos os anos, ela ia lá, sacrificava a Deus. E ela pedia o que para Deus? Todos os anos. Ela pedia um filho. Quando que Deus respondeu a Ana? Abra lá comigo. Em 1 Samuel 1:11. Aleluia, Senhor. Que seja feita a Tua vontade nessa manhã, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós estamos dispostos a ouvir a Tua voz nessa manhã, Senhor. 1 Samuel 1, no seu capítulo 11. Eu vou ser bem breve aqui, mas eu creio que todo mundo já conhece, né? Que Ana tinha uma rixa, né? Ela tinha uma rival aí, né? A Penina, né, ela tinha filhos. Então, Eucana, que era o marido de Ana, né? Aqui, eu vou ler só um pouquinho antes aqui, ó. No capítulo 4, 1 Samuel 1:4. No dia que oferecia sacrifícios, Eucana tinha o costume de dar porções à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e filhas. Porém, Ana entregava-lhe uma porção dupla, porque grande era o seu amor por ela, ainda que o Senhor não tivesse permitido gerar filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana continuamente, porque o Senhor a tinha... Quem que tinha deixado ela estéril? Isso tudo acontecia ano após ano. Sempre que eles subiam à casa de Javé, o Senhor, a rival de Ana, a ofendia, e a ela passava o tempo todo solitária, chorando sem comer. Então Eucana, seu marido, lhe indagava: Ana, por que choras e não te alimentas? Por que está tão infeliz?
será que eu valho para ti mais do que 10 filhos? Será que eu não valho para ti mais do que 10 filhos? Aí, vamos pular para o versículo 11, que foi quando ela fez uma oração ao Senhor. Então, Ana continuamente era humilhada. E o próprio Senhor deixou ela estéril. E todos os anos ela ia lá e pedia a Deus filhos, filhos, filhos. Sabe quando Deus respondeu a oração dela? Aqui no capítulo 11. E fez o seguinte voto: o Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva, e lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas se lhe concederes um filho homem, então prometo que eu dedicarei a ti, Yahvé, por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. E Deus atendeu a oração de Ana. Sabe quando Deus atendeu a oração de Ana? Quando Ana se alinhou ao propósito de Deus. Ana queria um filho, Deus queria um profeta. Quando ela entendeu que Deus não queria dar um filho a ela, mas ela que deveria dar um filho a Deus, o propósito do Senhor alcançou o coração dela. E nós somos assim também. Algumas vezes nós pedimos e não recebemos, porque não está alinhado ao propósito dele. A semana passada meu filho veio com alguns problemas, né, filho? E no meio de toda a agitação, ele, nossa, aconteceu isso. Eu falei assim, uau, o Senhor já tem falado comigo. Assim, vamos tirar o problema. Qual é o propósito disso? Você já se perguntou, pelas batalhas que você tem enfrentado, qual é o propósito? Não o problema, porque o Deus, nosso poderoso Deus, é solucionador de todo problema. Não existe problema para Ele. Algumas vezes nós estamos como Ana, todos os anos pedindo algo para o Senhor, e o Senhor falou, não é isso o meu propósito. Então vamos alinhar o nosso coração ao Senhor. Vamos realmente pegar essa palavra e falar, que seja feita a tua vontade. Que seja feita a tua vontade. E deixa eu te dizer uma coisa, quando nós falamos isso de todo o nosso coração, o Senhor ouve o nosso coração e começa a alinhar algumas coisas. E começa a tirar aquilo que não é dele, e começa a acrescentar a vontade dele para mim e para a sua vida. É preciso nessa manhã entender e sair daqui com o coração aquebrantado e perguntando ao Senhor, disposto a fazer essa seguinte frase, que seja feita a sua vontade, Senhor. Se for para ganhar, que eu ganhe. Se for para perder, que eu perca. Se for para me alinhar, que eu me alinhe. Mas se for também, Senhor Jesus, para mim me impulsionar a fazer algo, que eu faça. Porque senão a gente passa uma vida vazia. E sinceramente eu não quero no final dos meus dias olhar para trás e falar, Senhor, eu não fiz nada. O apóstolo Cristiano, nessa última conferência que nós fomos, ele falou muito forte. Ele falou assim, tudo que nós fazemos e não está de acordo com o propósito de Deus, nós não estamos fazendo nada. Então o propósito de você ser mãe é levar os teus filhos para Cristo. O propósito de você ser um pai é de você ser o sacerdote da sua casa. O propósito de você ser um jovem, aonde quer que você esteja, é ser luz para quem ainda não conhece Cristo. É você ser um Josué no meio da prisão. É você ser um Moisés que quando Deus olha para a terra e fala, olha, não tem ninguém bom aqui, mas tem um homem justo e bom, e começa uma história. Talvez a sua casa você fala assim, só eu estou indo no caminho do Senhor, só eu tenho uma palavra de Deus, todas as pessoas à minha volta estão distantes do Senhor. Talvez Deus te chamou como libertador da sua casa.
E você está se revoltando com Deus, querendo impor Deus para quem ainda não conhece. E a maior pregação sua é suas atitudes. As palavras são esquecidas, mas as atitudes não. Palavra o vento leva, mas atitude não. Eu me recordo de todas as pessoas que foram usadas por Deus para me levantar. Elas não falaram, elas simplesmente foram lá e me socorreram. Então, se Deus chamou você para ser o libertador da sua casa, não pergunte para Deus por que eu estou passando por essa dificuldade. Deixa eu te dizer, nós cristãos somos chamados também, algumas vezes, a passar por dificuldades. E isso não é injustiça de Deus, isso é favor de Deus. Porque à medida que você passa uma dificuldade, Ele te dá armas e estratégias para vencê-la. Ele já deu todas as armas e ferramentas para você vencer todas as coisas. Então entenda nessa manhã que maior é o propósito de Deus na minha e na sua vida do que todas as coisas. Maior é você acordar e levantar e falar: Senhor, e aí hoje? O que eu faço? Qual é o seu cronograma? Porque o meu cronograma eu já rasguei. Ter uma vida rendida ao Senhor. E deixa eu te falar uma coisa, nós só começamos a entender o que Deus quer de mim e de você através de um relacionamento com Deus. Não é você vir à igreja e ficar todos os dias sem falar com Ele. Relacionamento gera intimidade. Intimidade revela o coração de um pai. Algumas vezes nós queremos ter a revelação de Deus, mas nós não temos o conhecimento dEle. Você já viu? Pessoas vazias. Eu tenho uma revelação. E a palavra é morta na boca delas. Porque não é gerado no fruto de uma intimidade. Relacionamento gera intimidade. Por que Deus no jardim do Éden, Ele não chegou quando Adão e Eva pecou, não chegou brigando com eles? Vocês pecaram, vocês destruíram tudo. O que Deus começou a clamar? Adão, cadê você? Deus não questionou o pecado, embora Deus já sabia que eles haviam pecado. Deus questionou porque Adão quebrou o relacionamento de toda a tarde vir falar com Deus. Adão, cadê você? Para vencer, para começarmos a ouvir o coração de Deus, nós precisamos ter um relacionamento com Ele. Existem pessoas que eu tenho tamanha intimidade no círculo de amizade, que elas não precisam marcar um horário para falar comigo. Porque o relacionamento produziu uma intimidade. Então não tem dedos para chegar: olha, profeta Claudineia, eu preciso agendar um horário para falar com você. Não, o relacionamento nosso é um relacionamento que gerou uma intimidade. E quando eu gero intimidade no relacionamento, já não é mais meu, já não é mais dela. É nosso. Não é verdade? Quem tem um amigo assim? Aí você vai lavar o carro, os homens. Tem um amigo, você vai lavar o carro, você não tem um VAP. Você vai procurar, você vai falar o quê? Algumas vezes você nem pede emprestado. Oh, posso pegar o seu VAP emprestado lá? Olha, me ajuda aqui a arrumar o carro. Por quê? Porque o relacionamento gera uma intimidade. E uma intimidade traz a revelação do coração de quem é.
Então as pessoas que eu relaciono e eu tenho uma intimidade, eu conheço o coração delas. Ninguém precisa botar defeito, porque eu sei os defeitos e as qualidades. Assim é com Deus. Quando nós nos relacionamos verdadeiramente com Deus, nós geramos uma intimidade com Ele. E nós passamos a conhecer, a ter uma revelação de quem é. Amém? Então, quando as pessoas falarem assim, olha, você não presta. Aí você olha para o coração do teu pai. Fala, não, peraí, tem algo errado. Tem algo errado. Por que Deus cobra tanto o relacionamento do homem com Deus? Porque Ele não criou robôs. Ele não criou em séries. Ele não quer que obedecemos e temos essa obediência cega. A obediência cega é fruto da religião. Eu não entendo e eu não quero perder tempo em ouvir a voz de Deus, então eu vou para a religião. E a religião vai me conduzir. Agora, quando eu tenho intimidade com Deus, eu começo a ouvir as batidas do coração de Deus. Então, algumas vezes você não entende. Você não entende o processo que você está passando. Mas você tem a certeza que Ele está com você. E isso muda todo o trajetório. Isso muda tudo. Então, quando nós geramos uma intimidade com Deus, Deus revela a tua vontade. E algumas vezes Deus nos leva até lugares que nós não queremos. Deus coloca pessoas que nós não queremos por perto, mas para cumprir um propósito. Amém? Algum tempo atrás, né, eu perguntava muito para Deus. Antes do José falecer, eu perguntava muito a Deus, porque o relacionamento de 30 anos de casamento, né, que ia para 30 anos, eu falava assim, meu Deus, né? Ele é totalmente diferente de mim. E eu questionava muito a Deus sobre isso. É bem água e fogo mesmo, sabe? Bem água e fogo. E eu questionava, na minha época de ignorância, eu questionava muito a Deus. Teve uma manhã que Deus falou brandamente ao meu coração. Eu falava assim, nossa, eu estou cansada de falar, eu estou cansada de fazer, eu estou cansada, murmurando. Criança murmura, né? Criança reclama, criança bate boca. E eu falei assim, não, ele é uma pedra. Eu falo, ele não muda. E Deus falou assim, mas espera aí, você vai se calar? Eu vou calar, não vou falar mais nada, Deus. Eu não vou falar. Ele disse assim, o propósito de eu te colocar do lado dele é para você ser luz em meio à escuridão. Se você não fala, quem vai falar? Se você não ama, quem vai amar? Se você não ora, quem vai orar? O propósito de Deus é maior na minha vida e na sua vida. Então não perca a fé, a esperança. Algumas vezes nós não enxergamos o verdadeiro sentido da palavra se entregar a Deus. Algumas vezes nós não temos o conhecimento daquilo que Deus faz. E deixa eu te dizer uma coisa, Deus não tem obrigação de revelar todas as coisas a mim e a você. Deus não precisa revelar todas as coisas a mim e a você. Criança quer saber com antecedência tudo que vai acontecer, mas filho confia no pai e simplesmente estende as mãos. Senhor, Pai, para onde agora eu vou? É preciso entender que o seja feita a tua vontade é todos os dias, todos os momentos, em todas as situações. Seja feita a tua vontade. Quando você não tiver mais domínio da situação, faça essa simples oração.
seja feita a tua vontade. A palavra de 2 Crônicas 7 diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Quem continua? Então eu ouvirei. Vamos pegar essa palavra, vai. 2 Crônicas 7,14. Tem aqui no telão? Ó, glória a Deus, melhor ainda. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e os seus erros, e curarei a sua terra. Amém? Quem é o povo de Deus? Quem chama pelo nome de Deus? Quem chama pelo nome de Deus? Eu e você. Essa passagem é para nós cristãos. Não é para aqueles que não conhecem a Deus. É para mim e para você. Se nós, que chamamos o nome de Deus, continuamente nos humilhamos e oramos, Deus vai sarar essa terra. Deus tem promessa. Deus tem compromisso comigo e com você. E algumas vezes a gente fica esperando de fora aquilo que nós temos. Algumas vezes nós queremos uma resposta do mundo, mas é o mundo que espera uma resposta minha e sua. Então, na sua casa, no seu comércio, no seu escritório, na sua empresa, em qualquer lugar que você for, se você glorificar o nome de Deus, e não é falando, não é sendo crentão, não é sendo aquela cara arrogante que eu tenho Deus e ninguém mais tem, é sendo Cristo para a vida de pessoas. Deus ouvirá dos céus e sarará a nossa terra. Deixa eu te dizer uma coisa, hoje o que mais nós temos visto são pessoas que estão feridas com a igreja do Senhor. As pessoas que mais estão dando contra-testemunho são pessoas que se intitulam crentes. E Deus está levantando remidores para esse tempo. Remidores que falam assim: não, eu não sou crente, eu sou Cristo nesta terra. Por isso que nós precisamos ter esse relacionamento com Deus, de entender que nós não somos o perfeitinho, mas nós estamos numa condição de ouvir todas as manhãs a voz de Deus e corrigir o nosso trajeto. Que se levante nesta manhã os remidores para esse tempo, o que vão remir as suas casas, que vão se posicionar como homens e mulheres de Deus, que não vão olhar para a situação que está passando agora, mas que vão olhar para o propósito de Deus. Algumas vezes, para cumprir o propósito de Deus, a gente vai passar por situações difíceis, sim. Paulo passou por isso. Paulo pregou durante todas as cidades e ele teve como privilégio ser preso. E para cumprir o propósito de Deus, ele foi preso. E lá na cadeia, ele resgatou muitos. Salvou a todos. Então, na nossa condição humana, a gente fala assim: como assim um homem que pregou para várias pessoas, pregou para vários lugares, teve como reconhecimento ser preso? Porque Deus não age, e Deus nunca vai agir na nossa alma. Deus não vai preencher o vazio que a sua alma te pede. E a alma, ela traz consigo só os desejos dessa carne. A alma, ela só quer o hoje e o agora.
mas o Espírito de Deus que habita em mim e em você, Ele nos vivifica a enfrentar todas as coisas e a glorificar o nome do Senhor em todas as coisas. Então não olhe pelas circunstâncias que você está passando, olhe pelo propósito que Deus está fazendo. Não é a circunstância, é o propósito. Não é a minha vontade, mas a vontade de Deus. Para conhecermos a vontade de Deus, precisamos começar a ter um relacionamento com Deus. Através desse relacionamento, geramos intimidade. E através da intimidade, Deus nos revela o coração dele. Amém? Que você nessa manhã entenda isso. Que todos os dias da sua vida, eu não estou falando para um protocolo, agora eu tenho que orar tantas horas, agora eu tenho que fazer isso, porque Deus age no particular com cada um. Amém? Mas que nós precisamos sair daqui desta manhã, entendendo que nós precisamos ouvir o coração do Pai. Porque se Deus trouxe uma palavra para mim nessa manhã, eu vejo guerreiros se levantando. Eu não vejo homens e mulheres. Eu vejo pessoas que estão em lugares específicos, no trabalho, no comércio, na casa, se levantando para levantar uma geração. Deus tem propósito com geração. Deus não tem propósito comigo. Aquilo que Deus quer fazer não vai morrer em mim. Vai continuar com o Fábio, com a Maria Isabel e com o que estão ao meu redor. Para de olhar para você. Amém? Para de achar que o problema é só com você. Não é. Não é. Não é só você. Não é só você. Existe algo maior além dos problemas. Em nome do Senhor Jesus, nesta manhã, que as escamas dos nossos olhos caem. Em o nome do Senhor Jesus, e que a revelação de Deus para cumprir o propósito dele se cumpra na minha e na sua vida. Deus vai começar a mudar a visão de muitos aqui nesta manhã. Você vai começar a enxergar que não é um problema, e sim um patamar para você alcançar os que estão à sua volta. Você não está vivendo um problema, é Deus que está te condicionando a levar a uma maturidade cristã, em o nome do Senhor Jesus. Não olhe as circunstâncias, diga ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, nesta manhã. Faça a tua vontade nesta manhã, Senhor. Realmente que essa oração seja sincera. Que faça a tua vontade, não a minha vontade, Senhor. Eu lanço todos os meus medos fora. Eu coloco diante de ti, Senhor, todo o meu achismo. Eu coloco diante de ti todas as minhas convicções. Tudo aquilo que eu aprendi, eu coloco nesta manhã diante de ti, Senhor. E que seja feita a tua vontade. Que seja feito o teu querer na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu me levanto nesta manhã como homem e mulher de propósito, que vai ouvir a tua voz e obedecer. Em o nome do Senhor Jesus. Fique de pé. Aleluia. Amados, deixa eu quebrar uma coisa que o Senhor está me falando. Tem gente que fala assim: eu não consigo continuar em Deus. Eu começo e paro. Eu começo algo e paro. Eu começo, eu tenho vontade e depois eu desanimo. Se for possível, todos levantem as mãos. Se você quiser. Pai, em nome do Senhor Jesus, quebra agora todo espírito de medo, todo espírito que tenta controlar o teu agir, Senhor.
Senhor Jesus, eu declaro o teu povo, Senhor Jesus, liberto de toda pressão demoníaca, Senhor, de toda investida de Satanás, que fazem com que eles não avancem na tua vontade. Em o nome do Senhor Jesus, que caia por terra todo principado, potestade, dominadores, que tentam acusar o teu povo, dizendo que eles não são fiéis. Em o nome do Senhor Jesus, que toda palavra maldita vinda do inferno, que caia por terra. Eu declaro a bênção do Senhor sobre estas vidas. Eu declaro, Senhor, que eles vão avançar, eles vão prosperar em todas as áreas, eles vão, Senhor, se render a Ti todas as manhãs. Haverá mudança de mentalidade em nome do Senhor Jesus. Que todo cativeiro seja liberto agora em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nós somos o teu povo, Senhor. Nós somos o teu povo, Senhor. Nós somos os teus, Pai. Por isso, Senhor Jesus,